capítulo 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra junto aos pés dele, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve em quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O fato ocorreu fisicamente. No entanto, nós utilizamos esses fatos para extrair as informações espirituais, as mensagens que estão por trás da letra. Esse é um dos acontecimentos que realmente ocorreu. Não são todos os que estão na Bíblia ocorreram, alguns estão ali exatamente citando algumas contradições para despertar a gente de que aquilo não é um fato histórico, e sim um ensinamento espiritual. No versículo 11 começa assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Aqui já parece haver uma contradição, mas nós vamos tentar explicar. Nas traduções, às vezes se trocam algumas pelo, por exemplo, por, a, de, e aí acaba, para nós, ao lermos, nos dá um outro sentido. Porque existem 3 maneiras de você sair da Galiléia e chegar a Jerusalém. Ou exatamente da cidade da Galiléia, Cafarnaum, para chegar até Jerusalém. O que não seria possível é caminhar pelas fronteiras entre Samaria e a Galiléia, porque a fronteira ficaria no sentido leste-oeste, e Cafarnaum até Jerusalém é sentido norte e sul. Então seria geograficamente impossível. Ou seja, o texto então nos mostra que o entendimento aqui é que Jesus passaria pelo meio, por dentro da Galiléia, até chegar a Samaria. Então é durante esse processo. Por que isso é importante para nós? Se ele foi, não foi, por onde ele passou? Porque tem os significados. Então, quando o Espírito, a individualidade, vai para Jerusalém, Jesus então seria a individualidade. Jerusalém seria a cidade da adoração, centro das religiões ortodoxas. Então, quando nós, individualidades, caminhamos para um local de adoração onde as religiões são predominantes, são ortodoxas, normalmente ritualísticas, nós vamos ter que tomar um cuidado. Daí, primeiro nós vamos passar por Samaria, que seria vigilância. Então, samaritano significa desperto, vigilante. Nós vamos observar que Jesus elogia constantemente os samaritanos, inclusive em relação à sua fé. Segundo Jesus, a fé dos samaritanos era muito maior do que a fé dos próprios judeus. Então, mas Samaria significa essa vigilância. Quando o nosso espírito vai para um local religioso, ortodoxo, de adoração, nós temos que estar desperto e extremamente vigilante. Você vai falar: nossa, mas não era para a gente estar mais tranquilo e mais calmo?
já que é um local religioso, né? O grande problema são as religiões materialistas, que se difere muito das religiões espiritualistas. As religiões materialistas, assim como também existe ciência materialista e ciência espiritualista, as religiões materialistas tendem a iludir-nos exatamente com os ritos, com a materialização da fé. Para isso, temos que tomar um cuidado muito grande para não nos vermos envolvidos por um ritual, por alguma forma que acaba nos prendendo ao ato em si e deixa vazio o espírito de conteúdo, de reforma íntima, de aprendizado, de evolução. E isso acaba nos tornando escravos do plano terreno, em nome das religiões. Tá certo? Ou seja, quantos de nós exercemos religiões ou viemos de outras religiões extremamente materialistas? Mas quando falamos da morte, trememos. Temos pavor só de falar que vamos morrer. Temos medo de adoecer. Temos medo do futuro. Temos medo do demônio, de Satanás, né, do castigo de Deus, do pecado. Quer dizer, de onde está a nossa fé? Se a fé não é a que liberta-nos, por que nós estamos nos escravizando através da fé? Então, o nosso espírito, quando vai passar por esses locais, ele entra num estado de vigilância. E a Galileia significa o jardim fechado, um local no nosso mundo interior, onde nós vamos prestar muita atenção em todo o nosso conhecimento, estar recordando sempre o tipo de fé que nós temos, como compreendemos Deus, qual é a nossa relação com Deus. O tempo todo teremos que ficar fazendo isso. Senão, daqui a pouquinho já estamos envolvidos em algum ritual, já estamos presos a alguma cerimônia, já estou usando algum talismã, já estamos fazendo alguma vestimenta especial, já estamos usando alguma prece, alguma oração, achando que aquela é a fórmula mágica da solução de todos os problemas da nossa vida, e já esquecemos que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, Jesus indo por este caminho e entrando numa certa aldeia, nós não sabemos qual é essa aldeia. O que a gente pode aqui pensar é que ele ainda estava na região da Galileia, porque logo em seguida ele vai encontrar com 10 leprosos. Então nós vamos usar o raciocínio para compreender se ele estava na divisa entre Jerusalém, na Galileia, ou já passou para a província dos samaritanos. É muito simples, dos 10, um era samaritano. Era bem provável que ele estivesse no território ainda dos judeus. Por quê? Porque um deles poderia passar e viver com os 9 judeus. Um samaritano poderia fazer isso. Seria tolerado no território judaico. Porém, 9 judeus passar para o território samaritano dos pagãos para viver com um único, aí eu acho um pouco mais difícil. Tá? Primeiro, porque os judeus tinham pavor dos povos pagãos e os samaritanos eram considerados pagãos. Então 9 não se atreveria a viver com um, mas um poderia ser aceito no grupo com os 9. Então eu acredito que ele esteja para o lado ainda dos judeus. E entrando numa certa vez, nós não sabemos, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Lembra? Jerusalém é a cidade das religiões ortodoxas. Então, ali eles estavam indo em busca de Jesus. É natural que eles encontrem o preconceito religioso. Sabe quando você, tendo uma fé, tendo uma crença, de alguma maneira não consegue obter o resultado que deseja, e aí surge aquela ideia, e se nós procurarmos alguém fora desse círculo da nossa religião, em outra religião? Isso pode ser que a gente encontre ali, mas ainda existe aquela coisa, aquela barreira que é o preconceito religioso.
Vamos supor que a fé que eu busco, eu consigo o resultado. Como eu vou justificar para mim e por que eu não consegui dentro da minha fé? Né? E o que os outros vão falar quando me vê indo frequentar um outro local em busca dessas soluções, desses milagres? Enfim, existem muitos preconceitos e muita coisa param pela nossa cabeça. Ali os judeus eram mosaicos e não cristãos. E aí eles estão deixando o mosaísmo, deixando entre aspas, eles continuavam crendo, por isso estavam ali próximo daquela região de Jerusalém, e ali eles estavam tentando encontrar uma resposta para as suas necessidades. Vamos tentar Jesus, todo mundo está falando que o homem cura, vamos tentar. Só que no momento em que eles chegam de frente para o Cristo, aquela coisa meio complicada, né? E agora? Veja que alguns textos vão dizer assim, e entrando numa certa aldeia. Outros vão dizer que Jesus, antes de entrar, bem claro, antes de entrar e entrando, nós podemos levar pela mesma situação, mesmo entendimento. Por que isso? Porque as pessoas doentes de lepra, elas eram expulsas da cidade. Então, Jesus não poderia encontrar com um leproso dentro da cidade, tem que ser antes de entrar na cidade. No livro dos Números, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar a lei falando exatamente essa proibição. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Senhor, todo escrito em maiúsculo. Não é o Senhor escrito com S maiúsculo e o E-N-H-O-R em minúsculo. Há uma diferença enorme entre o Deus absoluto e o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Ordena aos filhos de Israel, veja que o Senhor completo em maiúsculo é o Deus de Israel. E ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo o leproso, e a todo que padece de fluxo de sangue, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Parece até que esse Deus está com medo de pegar a lepra também, né? Bom, então Jesus, antes de entrar, encontra aqueles homens que vêm até ele buscando cura para sua lepra espiritual, doença espiritual dele. Veja, quando um espírito já começa a agir no campo de auxílio, da solidariedade, da caridade, então onde quer que ele vá, ele vai transitar, quando ele for, em locais onde as religiões são ortodoxas, são ritualísticas, ele tem que estar num estado de vigilância muito maior do que ele estando no meio comum do povo. Porque quem acredita, quem não acredita, mas ali, num local onde há uma predominância de uma religião, ele pode ser perseguido. Então ele estando em vigilância para não ferir tanto os preceitos, os conceitos, as crenças predominantes daquele local. Há uma outra coisa também, é que Jesus, ou quando qualquer um de nós, a nossa individualidade, já estiver pronto para isso, onde quer que ele se encontre, ele vai ser reconhecido pelos necessitados. Então é normal que o Cristo, chegando em qualquer lugar, alguém vai lá auxiliá-lo. É muito normal que quando a gente vai em algum local, sempre vem alguém procurando auxílio, ajuda. Isso significa que você está começando já a emitir um sinal de auxílio, um sinal de boa intenção, um sinal cristão. É importante eu pensar se eu estou preparado para fazer isso. Porque uma coisa é eu colocar uma roupa de médico e aí muita gente me procurar e eu não saber o que fazer. Outra coisa é eu me preparar como médico para que, quando eu usar então essa roupa, as pessoas chegam até mim e eu saiba o que fazer. Né? O Cristo estava já preparado. E nós também podemos preparar. O nosso espírito se prepara para isso. Então, por isso, precisamos estudar, precisamos fazer reforma íntima, porque senão eu vou começar a atrair aqueles que têm dificuldade, os necessitados de paz,
de conhecimento, de consolo espiritual. E eu vou fazer o que com isso? Eu vou indicar a eles achismo, o que eu faria por falta de não saber o que Jesus nos ensinou? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Quando isso começa a acontecer, é porque eu tenho condição de auxiliar. O que está faltando é eu me dedicar para aprender como fazer. Afinal de contas, a gente pensa, não, auxiliar as pessoas é fácil, fala o que você vem na sua cabeça. Será que é isso? Fala o que você faria. E quem disse que você sabe o que é certo e errado? O correto é você dizer o que Kardec nos ensina, se você é espírita, né? O que Jesus nos ensinou, se você é budista, o que é Buda lhe ensinou, se você é confucionista, Confúcio lhe ensinou. A minha pergunta é sempre, será que nós cristãos hoje estamos preparados para auxiliar aqueles que batem à nossa porta? Porque constantemente isso acontece conosco. Quando é que eu enxergo que realmente faltou argumento cristão e não pontos de vistas pessoais? Porque muitas vezes você vê as pessoas auxiliando, fazendo aquilo que ela faria ou falando alguma coisa que ela acha que está certo. A intenção, mas a boa intenção conta. Será que o médico, se você fosse na sala dele, sentasse, depois de feita a consulta com ele te indicasse o medicamento, e aí você falasse, doutor, mas você é formado em quê? Não, não sou formado. Mas como? Você não é médico? Não, é que eu tenho boa intenção de te curar. Será que boa intenção é suficiente? Será que não falta-nos preparação devida, adequada, levar a sério a vida espiritual? É um momento para nós refletirmos. Mas também não podemos levar isso como um recurso de fugir de todo auxílio e toda caridade. Eu não estou preparado, eu não sei ainda, eu não tenho certeza, eu tenho dúvida. Não, também não vamos sentar em cima do não sei de nada. Calma, uma coisa é eu querer saber de tudo e querer abrir realmente o auxílio. Outra coisa é eu não querer fazer e auxiliar ninguém a nada, alegando que não sei de nada, que não tenho. Às vezes algumas pessoas dizem, mas eu não tenho nem mediunidade. E como se mediunidade fosse algo que difere nós, irmãos, filhos de Deus. Mediunidade só difere você do outro, porque você que tem a mediunidade deve mais que ele. Mas ambos têm que fazer a caridade, ambos têm inteligência, ambos podem aprender, ambos podem auxiliar. Param de longe e observam o Cristo. Observam a atitude, eles já estão acompanhando ele, estão observando, vamos, não vamos, e aí, ficam decidindo, vamos pedir, não vamos pedir, olha, as pessoas que vão falar, olha, seja o que nós vamos fazer, tem que ser antes do homem entrar na cidade, depois que ele entrar, a gente não pode entrar. E agora? Quantas vezes a gente fica assim, será que eu peço ajuda? Será que eu não peço ajuda? Minha vida está dando cheia de problemas, mas aí eu fico. Aí alguém fala assim, busque o Cristo, né? Busque uma religião. Aí eu falo, não. E vou adiando, e vou, não vou. Aí um dia eu vou, e fico olhando de longe, todo mundo chegando dentro da religião, seja evangélica, católica, sinagoga, né, mesquita, centro espírita, eu vou lá, e fico olhando, todo mundo entra, mas ainda não vou. E fico naquela coisa, né, pensando, vou, não vou. O que os outros vão falar, o que os outros não vão falar? Será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Até que finalmente levantaram a voz, quer dizer, tomaram uma atitude, e tiveram que gritar porque o homem já ia entrar na cidade. Se entrasse, agora é só quando ele saísse. E se saísse por aquela direção. Porque se saísse pela outra direção, e agora seria mais difícil. Então, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Joshua, epístata, eleison, diz assim. Ou seja, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Só esse pedido dele, a gente pensa assim, pela forma simplória, né? Chamando ele de epístata, mestre, superior a nós, aquele que tem capacidade. Lucas cita isso por várias vezes. Essa maneira de chamar epístata Jesus, não de rabi. Rabi seria uma conotação de judaica, né? De mestre religioso daquela religião. Epístata é um mestre de sentido genérico espiritual, o que tem o dom, o que está acima de todos nós, um avatar, um Messias, mas não ligado especificamente a nenhuma religião.
e eleison, que quer dizer a misericórdia daquela forma mais humilde de você pedir. Misericórdia de nós. Bom, e aí a gente parece assim, com um pedido desse, o outro, que era um só leproso, lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 13 e 14, quando chega até Jesus e fala: ó, Senhor, se quiseres, pode me limpar. E o que Jesus fala? Toca nele e diz: está limpo. Ué, se é isso que se pode, se quiseres pode me limpar, está limpo. E na hora ele ficou limpo. Ele nem pediu com tanta clemência assim, né? Ele só diz assim: olha, se você quiser, quer dizer, minha fé é tão nítida que eu tenho certeza, não tenho dúvida, se for da sua vontade, eu me curo. E aí Jesus falou: se for da minha vontade, então está limpo. E está limpo, está. Ficou. Aqui Jesus não faz essa cura instantânea, apesar de todo o pedido que eles fizeram. Chamam Jesus pelo nome, reconhece-se como mestre, não só como rabi, porque tinha 9 judeus e um samaritano, e os 9 o chamam com a mesma denominação, quer dizer, é mestre tanto de nós judeus quanto do samaritano, quer dizer, não é da nossa religião, é enviado. E ele vendo-os disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você chegasse até alguém para lhe pedir ajuda e aquela pessoa dissesse: agora vai e vai fazer o que você precisa fazer, você se sentiria atendido? Você se sentiria satisfeito? Você olha para você, está do mesmo jeito, e ele mandou ele ir e vai mostrar ao sacerdote. A pergunta é: será que você sairia do local ou você ia ficar olhando, esperando a lepra sair do seu corpo? Acho que nós ficaríamos esperando a lepra sair do nosso corpo, porque nós adoramos, gostamos das curas instantâneas, dos milagres instantâneos, essa coisa de dizer: agora vai, ide, né? Ide quer dizer caminhe, vá, porque ele vai dizer assim, ó: e aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Indo, ele não ficou parado, primeiro aguardando o resultado da cura para depois de fazer o que tinha que ser feito. Não, ele foi caminhando. Ou seja, se você tem fé, vai pedindo a intervenção divina, mas não para esperar o acontecimento. Vai indo, vai caminhando. Faz o que você precisa fazer enquanto você solicita a graça de Deus. Não se deixe abater, não se desanime, não se desespere, vai fazendo o que precisa ser feito. Ou seja, dessa maneira, o cristão demonstra fé. Ele não se abate quando ele tem um problema. Ele não deixa a peteca cair, como diz o popular, não. Ele fica ali, ele fala: não, eu estou pedindo auxílio a Deus, vai me ajudar, eu tenho certeza, vai acontecer o que for melhor para mim. Para isso eu não preciso ficar aguardando a morte chegar, aguardando a saúde chegar. Ora, o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá bom de Deus, e Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Enquanto isso, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver lucidez, enquanto eu tiver capacidade, eu vou produzir até o último instante da minha vida. E que a morte me tire da mesa de auxílio ao próximo, da mesa de trabalho de auxílio ao próximo. Tá certo? Que entre lá no centro espírita e fala: dá licença, preciso buscar fulano, porque eu vim levar ele, é o horário dele morrer, né? Aquela caveira com a foice, vem pegar a gente. E vai lá: eu preciso entrar aí para pegar o fulano. Ah, fulano está trabalhando, volta depois. Você vai tirar o homem agora dali, a mulher que está dando paz? Não, volta depois. Vai pegar outros aí que não tem nada o que fazer. Então tá bom, eu volto. No que ele vai pegar, atrasa. Isso acontece. Aí a morte atrasa, não dá de voltar. O que fica? Para outro tempo. Você ganha aí mais uns 5 anos, 2 anos, sabe lá quando. Daí, cada vez que vai, quer dizer, toda vez que a morte vem te buscar, você está trabalhando. Então, Chico Xavier diz que nessa aí ele ganhou muitas moratórias, porque toda vez que a morte chegava, tinha que enfrentar uma fila. Quando pegava ele no centro espírita, ele enfrentava a fila. Era 1000 pessoas para ele cumprimentar, ela não podia ficar esperando quanto ela tinha que levar. Então ela saía para levar, terminava, não dava mais para voltar para ele. E aí foi levando. Que nós saibamos assim, use a última capacidade que você tem de trabalhar, de auxiliar, de
desenvolver-se, de progredir, de estudar, de aprender até o último segundo da sua vida. Um cristão é assim. Mesmo que o médico diz, não, você vai viver mais um mês. Você fala, não, então eu vou até o final desse um mês fazer o máximo que eu posso. Eu não vou me permitir esperar a morte. E ele diz, ide. Agora tem uma coisa estranha também. Porque se alguém não fosse, segundo aconteceu, eles estavam indo. Então, se você não tivesse essa fé para dizer, os meus problemas estão na mão de Deus, enquanto isso eu vou fazer o que eu preciso fazer na minha vida, o que deve ser feito, se você ficasse esperando, você não seria limpo da lepra aí. Então, nesse caso, os 10 foram. Fé, todos tiveram. Nenhum ficou. Nenhum quis o milagre primeiro, para depois fazer o que precisava fazer. Aliás, é o que a gente precisa fazer, é nosso dever, é nossa obrigação. Então, nós precisamos fazer enquanto pudermos. Os nossos compromissos são aqueles que a gente adquire depois que nasce. E aí você tira muda a ordem deles, você faz como quiser. Mas os nossos deveres foram aquilo que nós assumimos antes de nascer, são os espirituais. Esse eu tenho que cumprir até o fim, custe o que custar. Então, mas também tem um outro ensinamento que quando ele cura aquele único leproso, lá em Lucas, o leproso passa a acompanhar Jesus. E Jesus fala para ele, não, vai mostrar o sacerdote. Nós estamos vendo aqui todas as curas de Jesus e as pessoas tentam segui-lo. E ele sempre não aceita que as pessoas o sigam. Mostrando para nós que nós espíritas não podemos, não devemos e não temos que fazer proselitismo. Converter pessoas, conquistar pessoas para o movimento espírita. Isso está errado. O Cristo não fez isso. Nos mostra constantemente isso e vai nos mostrar mais uma vez, mais uma cura, principalmente se a pessoa recebe um benefício. Fica empolgado com a religião, mas não significa que a religião seja para ela, tá? É importante nós entendermos isso. Então olha só, ide, vai. Ele não diz assim, vem, siga-me agora. Não, vai, ide. E eles foram e mostrar ao sacerdote. Por que isso? Existe uma lei, gente, também. E é importante isso. E olha que o Cristo está mostrando que ele não está derrubando a lei. A lei diz que quando você é curado de uma lepra, você tem que voltar ao sacerdote para que ele te analise e torne você limpo perante o público, perante a cidade. Então Jesus não quer combater isso. Lembra? Ele não está entrando no território de Jerusalém das religiões ortodoxas, que existem as regras muito bem definidas. Isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode, aquela coisa toda. Então, bom, aqueles que estão dentro deste ambiente necessitam disso. Precisam tirar qualquer um dali para torná-lo em outro ambiente. Não vai dar certo e vai comprometer a evolução desta pessoa. Então os espíritas não podem fazer proselitismo, não podem converter as pessoas. Dali, quando eles recebem a graça, Jesus fala assim, agora volta para a sua religião e mostra para o seu sacerdote, para os seus líderes religiosos, o que tem que fazer com você. Você recebeu a graça fora da sua religião, mas volta para dentro da sua religião. Não sai, não abandone sua religião e me siga, porque recebeu a graça diretamente de mim. Então volta para lá. E a gente sempre diz às pessoas, se você vem de qualquer denominação religiosa e vem no centro espírita e vai fazer o tratamento, as pessoas sempre me perguntam, mas eu vou ter que virar espírita? O CESB, o Centro Espírita, tem um trabalho diferente, uma característica, que é receber pessoas de diversas religiões. Não é todos do Centro Espírita não, muito interessante. E aqui as pessoas vêm, fazem o tratamento e sempre recebem a orientação. Olha, eu vou virar espírita? Não, você não tem que virar espírita. O que você? Eu sou evangélico. Então volta e vai ser o melhor evangélico que você pode ser na sua vida,
porque você recebeu a graça ainda do Cristo. Porque independente se é cristã, se é espírita, católica, evangélica, ainda é cristã. Os samaritanos e os mosaicos estavam saindo para o Cristo, fora da alçada religiosa dele. Então ele vai, não, volta lá, tá certo? E seja o melhor religioso dentro da sua religião. Não tenta dar um passo maior que sua perna, não tenta avançar, não sinta esse entusiasmo pela graça que você recebeu. Não é pela graça que você se converte. A gente se converte pelo coração, pelo sentimento, e depois pela razão. E aí, quantos estão convertidos pela razão e até hoje não sentem no coração? Estão perdidos. Estão perdidos. Porque não é da natureza dele aquela religião. Ele não vibra com todo o conhecimento que ele tem, ele não sente aqui. É capaz de ser um expositor, dar aula, escrever livros, mas não ama, não consegue amar. Se fosse de uma outra denominação, se tivesse mudado de religião, seria um grande trabalhador, porque ali ele teria encontrado o amor pelo semelhante. O amor é muito mais importante que o conhecimento. Porque lembra na carta de Paulo, no capítulo 13, fala que não adianta você falar a língua dos anjos. Não adianta. Porque se não houver amor, você vai ser um sino que toca. Isso mesmo. E ali ele vai falar tudo, que o amor é o mais importante de tudo. E aí, às vezes, Reinaldo é um desses espíritos que não converte ninguém e manda os espíritas ir embora para outras denominações religiosas. Porque ele sempre pergunta, quantos anos você é espírita? Eu sou 30 anos espírita. 30 anos e ainda é assim, está na hora de mudar de religião. Ele fala, vai para uma outra religião onde seu coração aquece, onde lá você vai fazer com todo o amor, que você vibra, que você transforma, que você cresce, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, como você mudou. Eu lembro de como você era e lembro de como você é hoje. Meu Deus, você mudou demais. Qual é o seu segredo? Aí você fala, Jesus, na minha maneira de enxergá-lo, de se relacionar com Deus. Porque imagina que alguém pergunta, quantos anos você está ali? 10 anos, você é igualzinho. Erra as mesmas coisas. Puxa vida, você fala assim, 10 anos é muito tempo na Terra, é jogado um ciclo de vida fora. Você tem 8 anos de idade, imagina aí. Olha uma criança, 8 anos de idade. Põe 10 anos aí. 18 anos. Ela já é adulta. Você a conheceu, ela era uma criança. 8 anos, não era nem jovem. 10 anos depois, adulto. É muito tempo. É muito tempo. Em 10 anos, você tem que transformar muito, muito. Essa é a finalidade da religião e essa é a proposta. Então, esse é o sinal, sim, se você quer saber se aquela religião que você está é a religião que lhe cabe, é se você conseguiu se transformar nesse período em ser em alguma coisa melhor, um ser humano melhor, conseguiu ou perdoar, conseguiu amar mais, ou ter mais carinho, ou ter mais paciência, alguma virtude deve ter brotado. Alguma virtude tem que ter brotado. Não brotou nada. Eu só estudei 500 vezes o livro dos espíritos, 500 vezes o livro dos médicos, fiz o ESME, tomo 1, tomo 2, tomo 3, e aí, como é que continua errando do mesmo jeito? Mesmo jeito, pisou no meu pé e já dou meu empurrão. Há 10 anos você fazia isso? Fazia. E continua fazendo? Faço. Então não adiantou nada. Está na hora, né? Porque se fosse a sua religião, a hora que alguém pisasse no seu pé, era o momento de você falar assim, muito obrigado. Puxa, você acabou de me lembrar que eu tenho pé. Puxa, olha, eu tinha até esquecido, eu ando tanto e nem lembro do meu pé. Só quando ele dói. Aí eu falo, tenho pé, estou pisando torto, alguém pisou nele, tem alguma coisa. Quantas partes do nosso corpo a gente só lembra dela quando dá algum problema? Nós entramos no automático. Então algumas pessoas, ou algumas doenças, nos faz lembrar de alguma parte do nosso corpo. E quando ela é uma doença mais grave, nos faz lembrar do sentido da vida. Está no livro de Levítico,
de Moisés, no capítulo 14. Depois falou o Senhor, escrito todo em maiúsculo. Não é o Senhor, Deus absoluto, mas o Senhor de Israel, Yoshua, Yahvé, Joshua, a Moisés. Então esse Senhor fala, como não é o Deus absoluto, ele fala, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Por Jesus, ele estava curado. Então, se fosse por Jesus, fala: agora siga. Não, fala assim: volta para a sua religião. É lá que você vai conseguir crescer. Aqui comigo você não vai conseguir crescer. Meu Deus, você está falando que com Jesus não vai crescer. O método do Cristo, nem todos conseguem. Existem diversas maneiras de nós chegarmos até Deus. Existem inúmeras religiões no mundo. Você tem que descobrir a sua maneira. Gervásio nos diz assim: eu desejo a todos, de todo o coração, que cada um encontre o seu próprio caminho. Ele não diz assim: e de todo o coração, cada um, de todo o coração, que todos se transformem em espírita, que todos sejam mosaicos, umbandistas, católicos, evangélicos. Isso é bandeira, é método de aprendizado. Um deles vai me tocar o coração, não só a razão. Nós não vamos caminhar para o reino de Deus dentro de nós com a lógica racional da nossa inteligência, da nossa intelectualidade. Nós vamos caminhar pelo sentimento de amor aqui dentro. Então, o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, ele vai fazer um monte de ritual, gente. Eu nem coloquei aqui, mas no final ele vai dizer para o pessoal: está limpo. Mas até ele falar que está limpo, é um capítulo. Olha, esse capítulo é o capítulo 14, começa no 1, ele vai até os 30 e poucos versículos. Porque daí, do versículo 3 até uns 15 versículos na frente, vocês não vão acreditar, é só ritual. Só ritual que a pessoa tem que fazer. Então era uma religião ortodoxa, ritualística, extrema. E Jesus não tem nenhuma maneira de fazer. Nós vamos entender também uma coisa interessante aqui, que é: Jesus cura de diversas maneiras. Agora nós precisamos entender: será que essa cura de diversas maneiras era porque Jesus conhecia diversas técnicas? Não. Era porque quem era curado precisa ser curado de maneira específica. Compreenderam? Quando Jesus toma uma atitude, não é porque ele que cura, o curador precisa fazer aquilo para acontecer a cura. Não, é quem precisa enxergar, ver, sentir, é o curado. O que vai ser curado é o paciente. Então, por exemplo, passe, não precisa nem levantar a mão. Mas se quem vai receber o passe precisa daquele sistema que chocalha, que dança, que faz, que suspira, faz. Né? Se você conhece a pessoa, faz. É para ela que vai ser. Você não precisa disso. Você é o médico, não é isso? Você não precisa. Mas quem precisa tomar o remédio só acredita nesse tipo de medicamento. Dessa forma, então faz. Mas explica que não tem necessidade. Porque senão você vai dar um passe e a pessoa vai falar assim: não gostei daquele passe. Por quê? Nem levantaram a mão. Eu vou lá no centro espírita, um que fica enrolando assim, uma linha que deita para frente e deita para trás, e que bufa, faz sinal, faz som, chocalha. E ali eu fui, a pessoa ficou atrás de mim, eu nem vi se ela deu mesmo a mão. Vai que ela não estava nem olhando para mim. Então a gente tem essa dúvida. Essa necessidade é de quem é curado. Esses 10, você vê que Jesus fala: ide. Olha que interessante, ide.
Ele não fez nada, gente, não passou lama, não cuspiu, não pegou na testa, não tocou no homem, olha, não fez nada. Ele, vai. Por que ele fez isso? Porque os 10 estavam prontos para receber desta maneira. Afinal de contas, os 10 já foram até ele, então já tinham passado por um monte de coisa. Só estavam vencendo o preconceito do processo todo. E venceram o preconceito. Então eles estavam com o merecimento deles bastante adiantado. Então para que Jesus ia fazer alguma coisa? Não, vai. Agora, quando você chegar num local que tiver que fazer muita coisa com você, é porque realmente você precisa de muita coisa para ser convencido de que Deus está dentro de você e que você não precisa de nada, apenas de uma interiorização pessoal e intransferível. Certo? Não é que precisa. Olha, Eliseu, no segundo livro dos reis, ele pede a um sírio que vai, também tinha lepra, e vai e toma 7 banhos no Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e a lepra dele, Naama, o nome dele, 7 vezes mergulhando, e ele ia ser curado da lepra. E o homem foi lá e fez 7 vezes e ficou limpinho da lepra. Agora eu te pergunto, vamos falar para todo mundo ter hanseníase, ir lá para o Rio Jordão e fazer 7 vezes isso, vai ser curado? Não. Eliseu era o discípulo de Elias, mais próximo de Elias. Ele mandou alguém falar isso para o homem. Ele nem foi pessoalmente, nem foi ele que deu banho, e nem foi ele que disse. Mandou um recado, vai, fala para Naama e manda ele mergulhar 7 vezes. Esses nomes são complicados de dizer, né? 7 vezes no Rio Jordão. E o homem foi lá e fez, e ficou limpo. Por que funcionou com ele? Ele nem foi lá. Porque, na verdade, ele não precisava nem ir no rio, muito menos chamado Jordão. Não precisava nem mergulhar nem 7 vezes. Não é isso que a gente entende? Na verdade, Eliseu deu apenas o aviso que ele seria curado, mas ele não ia acreditar. Então manda ele fazer, assim, desse jeito. Né? Nós sabemos hoje que, como a gente chega num local e a pessoa fala assim, você tem uma doença interna, você vai fazer uma cirurgia. Ah, a gente adora. Tem gente, quantas cirurgias você já fez? 15! Olha, se você precisar um dia fazer 15 cirurgias na terra, você já estava morto. Você está entendendo que você quer 15 problemas que necessitam de intervenção cirúrgica, você já está morto e não sabia. Mas a gente adora. Porque também se eu não for ali e a pessoa fala assim, não, está tudo bem. Não é cirurgia? Não tem que internar? Não tem que isso? Não tem... A gente adora essas coisas. Então, põe a pessoa, é cirurgia. E tem gente que faz 3, 4 numa internação. A gente adora essas coisas. É mágica, não é? Milagre. Aí você pergunta, aonde? Não sei. Disseram que era 4. Você tinha 4 problemas que precisava de cirurgia e nem você sabe, porque não sentia sintoma nenhum. E quem que falou pra você que você estava doente para precisar de 4 cirurgias? Ah, o fulano. É ele que sabe dos seus problemas? É que eu fui lá para tomar um passe, aí me falaram que eu tinha que fazer 4 cirurgias, mas você não sentia tontura, falta de ar, dor de cabeça, dor de barriga, alguma coisa você sentia? Não sentia nada. Mas por quê? Porque é assim que eu acredito. Então se eu não ficar internado, passar a noite, e aí você fala assim, você foi operado, quantas cirurgias? Uma? Já não gostei. Normalmente era 4, 5 numa só, entendeu? Vou voltar de novo. Passa uma semana, umas meses, volta lá, aí já tem mais 2 para fazer. Mas eu vim aqui mês passado, só fiz uma, agora já pensou mais 2. E já sou mãe, já vai dar 3 cirurgias espirituais. Mas a gente adora essas coisas. A gente adora mesmo. Então, vai se criando um método para que a nossa fé, a nossa crença, não a necessidade, a nossa crença vai se adaptando à externalização, a ponto de até a gente um dia comer o corpo de Jesus, tocar na imagem, tudo aquilo que nós fizemos. Isso é para nós, a nossa necessidade. Para o Cristo,
Você não precisava nem pedir. Só de você passar. Quantos ali nós vamos ver que Jesus, o homem, ele era paralítico esperando a água da piscina movimentar para ele ir. O homem nem pediu para Jesus. Vocês viram? Jesus chega até o homem e aí o homem fala para ele. E ele pergunta para ele, você quer sarar? E aí o homem vai falar, reclamar da vida dele, contar todos aqueles negócios da vida dele. E o Cristo fica esperando ali com aquela paciência, né? E ele chegou até o homem nem pediu a ele. Para o Cristo, gente, quando nós temos a nossa fé, nem pedir precisamos. Nem pedir. Mas pedimos, aguardemos. Se recebemos orientação, cumpramos as orientações. Porque as orientações são necessárias para mim. Mas não imagina que isso seja receita para todo mundo. É uma coisa diferente. Não, eu fui lá e falou para mim que eu estava com um encosto, um espírito ruim, que eu não sei mais o que. E aí então falou para mim fazer o seguinte: tomar água com flor branca. E eu fiquei bem. Então será que eu estou com isso? Toma água com flor branca. Mas para você é a água com a flor branca. Foi necessário você fazer isso. É importante você fazer. Isso despertaria a sua fé. Mas para ele pode ser que isso não seja suficiente. A lei da flor branca. Ele vai ter que ir no cemitério meia-noite, numa lua cheia de sexta-feira. Ele tem que ficar de olho em tudo isso. E tem que chegar lá meia-noite. Agora, qual é o relógio que ele vai seguir? Eu não sei. Porque cada relógio... Que hora? Meia-noite 5, meia-noite 10, meia-noite 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, eu não sei. Aí eu já não sei. Mas que ele tem que entrar meia-noite, ele tem que entrar meia-noite no cemitério. E aí ele vai fazer não sei mais o que. Então, e o outro, a flor branca, então para ele já não ia adiantar. É muito pouco para despertamento da fé dele. Né? E o outro, se a hora que falar assim, vai a flor branca, você toma um chá, não dá trabalho. Acho que eu vou fazer uma oração mesmo. Porque se Deus está dentro de mim e está fora de mim, eu posso fazer uma oração. Encontrar com Ele. Nessas viagens, nessas excursões da minha meditação, encontro a força crística que vem ao meu encontro e vai me perguntar: você quer sarar? Você quer curar? Aí você vai fazer o quê? Não, é porque eu estou passando por isso, mas afinal, você quer? Quero, então tá limpo. Levanta-te, toma tua cama e anda. Segue. Mas eu acho que para nós ainda abrir o olho e vai falar: será que funcionou? Será que foi um sonho? Será que é real? Nós ainda temos aquela dúvida. Então ele diz: ide, mostre aos sacerdotes. Vocês são da religião, estão vivendo uma religião, obedeçam a religião, sigam a religião. Ela é feita para vocês. E seguindo a religião, vocês despertam a fé de vocês. E por isso se sentem amados, consolados e inteirados na família de Deus. Não saiam desta religião. Ou seja, fiquem lá. Porque deixa as reencarnações, vão migrando gradativamente. Vão migrando. E aconteceu que eles ficaram limpos, fazendo no caminho, na intenção de fazer, na proposta, na ação, foram testados. De fé, os 10 passaram, porque os 10 ficaram limpos. Muito bem. Mas, e um deles, vendo que estava são, no caminho, indo, um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então, os 10 estão indo, um percebeu que estava livre da lepra espiritual. A lepra espiritual, que era o motivo deles serem excomungados da religião, né? A lepra que contamina, a lepra espiritual é considerada quando uma pessoa de uma determinada religião, ela tem condutas que quebram a regra dessa religião e é visto pela religião como uma pessoa que será o motivo da queda dos demais membros daquela igreja, daquela religião. Então ela é afastada, retirada do convívio com aquelas ovelhas.
que ali se encontram para não adoecê-la. A lepra é transmissível e esse comportamento visto pela igreja é um comportamento inadequado e transmissível a outros do mesmo rebanho. Ou seja, se ela continuar frequentando o local ali, vai todo mundo entrar para aquele caminho ali, vai todo mundo ficar leproso, contaminado com aquela pessoa. Então ele é expulso. Essas pessoas saem em busca desse Cristo para ser limpo, tá certo? Então eles vão aonde? Ainda eles continuam gravitando, porque quando você é expulso, você é afastado de uma religião, ainda o seu sonho é voltar para ela, mas você não se vê digno dela, porque você não consegue cumprir aquelas coisas que a religião está te pedindo, e aí você fica gravitando em torno daquilo ali. Então você fica em torno de Jerusalém, dessa cidade ortodoxa, da sua religião, aguardando de olho no Cristo antes de entrar, porque você está fora, você não pode frequentar. Então a hora que o Cristo chega, você corre até ele para ficar limpo, né? Pedindo para ele: Senhor, eleison, quer dizer, misericórdia de mim, mas já reconhece ele. E aí Jesus vai falar para você: agora vai, mostra para o sacerdote. Tecnicamente, espiritualmente, ocorreu um diálogo onde Jesus orienta-os como fazer para conseguir cumprir as regras daquela religião, e manda eles: agora você vai e mostre aos sacerdotes que você já é capaz de frequentar o local sem transmitir o mal que vocês tinham, espiritualmente. Mas historicamente, então ele volta glorificando a Deus, um deles volta, reconhece, e olha como ele volta gritando, reconhecendo Deus e não o Cristo. Ele não reconhece o milagreiro, mas o dono do milagre é Deus. Nós precisamos sempre entender que onde quer que a gente vá, o que quer que a gente receba, não recebeu de alguém, de uma pessoa, de um líder, de um médium, de um pastor, de um padre, de personagens. Você recebeu de Deus porque merece. Nós, todos trabalhadores, são apenas instrumento. Se você não tivesse merecimento, nem Jesus te daria. Agora ele volta gritando a Deus, reconhecendo, e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, junto aos pés do Cristo. Isso, e dando-lhe graça. Esse é o momento quando a gente vai fazer um processo de meditação profunda. A gente nunca vai fazer ele em pé, porque você tem tendência a tombar, você cair. Então você vai sentar, deitar, de alguma forma você vai se acomodar. Você pode se ajoelhar, é um dos movimentos também, desde que você acomode no sentido de joelho. Não é recomendado. Sentar é o melhor. Ou então você senta e ainda coloca, debruça sobre o rosto com as mãos, coloca no chão, e com o rosto você fica inclinado para frente de joelhos. No pé de Jesus, rendendo graça, significa comunhão espiritual com Cristo. Sabe quando algo acontece na sua vida e naquele instante você tem certeza que foi a graça, uma graça de Deus na sua vida? Essa certeza é tão nítida que você não tem como ficar sem agradecer. Então você fecha os olhos para desconectar da realidade desse mundo, porque essa experiência que você viveu agora, essa certeza que veio de dentro para fora, não de fora para dentro, que invade sua alma, essa certeza de que veio de Deus essa graça, é uma experiência intransferível, pessoal. Você não tem como dividi-la com ninguém. Você vai fechar os olhos, você não quer nada que fora te atrapalhe, para prestar atenção naquilo que está acontecendo dentro, em profundidade, no seu sentimento. É uma internalização profunda, dando-lhe graça. Agora vem mais um comentário importante. E por que nós fizemos o chamado samaritano? E este era samaritano. Entenderam? E este samaritano é vigilância. Samaria é vigilância. Os samaritanos são os vigilantes, os despertos, os que estão lúcidos no acontecimento.
os que estão percebendo tudo que está acontecendo. Por isso que ele é o único que viu que a lepra espiritual dele havia desaparecido. Que o problema que evitava com que ele frequentasse aquela religião, ele havia superado. Ou que a lepra do corpo físico dele havia desaparecido. Foi o único. Então, ele volta, porque mostrando que ele está percebendo, está muito consciente. Os 9, enraigados e presos na religião, recebem o benefício, o milagre, e o que fazem? Nem percebem que quem os atendeu foi Deus. Muitos acreditam, inclusive, que o milagre veio de fulano, de ciclano. Não é isso que a gente vê aí? Agora a Madre Teresa de Calcutá, muitos acreditando que o milagre veio da Madre Teresa de Calcutá, que o milagre veio de São Francisco de Assis, que o milagre vem de fulano, de ciclano, de beltrano, e não de Deus, e que eles só eram intermediários. Então é isso mesmo. Esse samaritano percebe que Deus havia lhe concedido o milagre. Os demais saíram falando, simplesmente pensando, esse homem curou a gente. Se nós voltássemos para render graça, seria ele. Vamos botar uma estátua dele, chamada Jesus, e vamos dizer que ele era milagreiro. Teve um centro espírita, fizeram um busto de Chico Xavier e colocaram no centro espírita, lá em Uberaba. Lá foi a Federação Espírita. Não pode fazer isso. Por quê? Pelo amor de Deus, não pode. Porque se você faz o busto do homem, põe aqui, lá daqui a pouco passa e fala assim, mas pai, tá feinho esse Chico, hein? Vou pôr uma velinha para acender, para dar luz para ele, afinal de ficar a noite aceso. Aí passa e fala assim, mas assim só uma vela? Vou colocar uma florzinha para ele. Aí vem outro, põe a flor, põe vela. Aí outro põe santo. Aí fulano vem põe uma fotografia do filho, da esposa, do marido, que ele quer uma graça. É uma perna. Aí daqui a pouco tem uma perna porque fulano usava uma prótese e não precisa mais da prótese. A prótese fica lá no busto de Chico Xavier. E aí o negócio, que é isso? Chico Xavier é só um instrumento. Toda graça recebida vem de Deus a cada um de nós. A nossa conexão com Deus não pode ser trocada por intermediários. Essa é a nossa fé. Que esses intermediários nos auxiliam, nos potencializa a encontrarmos dentro de nós o que necessitamos. Mas não é por causa deles que nós encontramos. Um professor nos ensina. Graças à nossa inteligência, o professor é um método. Uma vez que eu uso a minha inteligência, eu aprendo. Eu sou grato ao professor, mas esse ensinamento só conseguiu chegar até mim pelo meu raciocínio. O método despertou o meu raciocínio. Dali por diante sou eu mesmo. Se eu não tivesse a inteligência, método nenhum me faria aprender. Se eu não tivesse interesse mesmo na inteligência, método nenhum faria eu aprender. Então está em mim o mérito principal. E a graça ao professor. Daí agradecer a Deus, porque Ele é dono desse milagre. E era samaritano. E agora Jesus não vai deixar passar a limpo, porque é uma história lida para a humanidade futura. Ele vai chamar a atenção nossa ali, o mestre, né? Vai dizer assim, vou grifar o que aconteceu aqui, porque aqueles que um dia lerem, daqui a mais de 2000 anos, vão passar por essas linhas aqui e vai entender a minha mensagem agora. Tá certo? Ele diz assim, não foram 10 os limpos? Perguntou ao rapaz samaritano que voltou. E onde estão os 9? Olha a chamada. Ele podia simplesmente falar assim, não, vai, tudo bem, né? Ele voltou para agradecer, tá bom, sua fé te curou, pronto. Mas ele vai como mestre, ele vai trazer aquela síntese para nós refletir no texto. Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Quantas vezes você já recebeu uma misericórdia de Deus? Não eram 10? E por que você só lembra de uma? De uma graça. Quantas vezes, por exemplo, você acorda todo dia, a sua vida foi te dada por Deus.
E ela é dada todos os dias, porque daqui um segundo você poderia não estar vivo. E se está vivo, é uma graça. Você já rendeu graças a Deus? Ou você foi que nem os 9, caminhando de qualquer jeito e esqueceu de agradecer pela vida, pelo ar, pela água, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido? Enfim, nós estamos conseguindo enxergar as graças em torno de nós, ou nós estamos como os 9? Ele vai só volta um. Às vezes a gente só quer agradecer aquela que eu quero. Por exemplo, eu estou com um problema e eu quero solucionar esse problema. O resto fala assim, minha vida está horrível, porque eu quero isso e isso ainda não aconteceu. O resto, e as outras graças? Por que você só quer uma? E por que você só renderia graças a Deus se conseguisse essa única graça que você busca? O resto, as 900, você não viu, não enxerga, não percebe. Se você caminha hoje sem doença, pois tem pessoas que não saem do hospital há muito tempo. Se você não tem problema financeiro, tem pessoa que trabalha sol a sol e não paga a conta da luz. Se você não tem problema espiritual, se você está tranquilo, né? Tem pessoa extremamente obsediada, não só por espírito, a auto-obsessão, que é a preguiça, que é a falta de vontade de servir, que é a falta da evolução, a auto-obsessão, que é uma da autopunição que nós colocamos a nós. Então, pense se realmente tudo na nossa vida é ruim. E se um dia alguém te falar assim, por que você não consegue render graças a Deus todos os dias? Mas que motivo eu faria isso? Pelo motivo de ter graça todos os dias. O sol nasceu hoje e ele amanhã. Ele poderia não nascer. Quantas coisas, quantas catástrofes já ocorrem no nosso planeta, únicozinho. E no Brasil muitas delas não chegam. Em Cuiabá, então, maravilhoso. Até o clima está mudando. Então, será que nós estamos rendendo graças a Deus? E onde estão os 9? Ele pergunta. Eles foram cumprir a regra, né? Esse daí fala, não, antes de eu ir cumprir essa regra religiosa, eu tenho que reconhecer a cura. Eu tenho que voltar no homem. Não houve quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro. A palavra é estrangeiro porque ele era samaritano, e os samaritanos foram colonizados na época pelos assírios, que migraram da Mesopotâmia na época. Então eles não eram hebreus, eles eram de outro país, viviam fronteira com a Galileia, mas não eram hebreus. Então ele era estrangeiro, tá certo? Por isso ele falou, ele não foi estrangeiro, mas a ideia é o seguinte, puxa, ele não é daqui, ele não é de nós, ele não está no nosso grupo, e no entanto conseguiu enxergar mais do que nós que estamos aqui e no nosso grupo. Nós somos hebreus. Isso aí vai ser colocado lá na frente por Jesus de uma outra forma, que ninguém é profeta em sua terra. Não é isso? Ele vai falar de novo nesse assunto, né? Que às vezes nós deixamos de reconhecer muitas graças, de crescer, evoluir, fazer reforma íntima, de estar desperto, vigilante, observando tudo, nos cobrando, porque acostumamos com a religião. O comodismo. A religião já não incomoda mais. Os chamados do Cristo, da maneira como a mensagem chega, com a técnica daquela escola religiosa, não me toca mais. Entra aqui, sai aqui. Mas se vier de uma outra escola, eu acordo, eu desperto. Telefone, esse estrangeiro foi o único que conseguiu enxergar tudo que eu fiz, entendeu tudo que eu estava fazendo, porque ele estava vigilante.
estava vigilante. Ele fez o que Jesus estava fazendo. Ele foi na cidade ortodoxa religiosa desperto. E aí estava este estrangeiro, mostrando mais uma vez que o samaritano ganha mais uma vez o prêmio pela fé dele. E aí diz assim, agora vem as etapas. Uma vez você está com um problema, você chegou até o Cristo, você pediu a Ele, agora Ele vai te dar 3 regras para você. Levanta-te, vai e mantenha a tua fé te salvou. 3 regras para você cumprir. Isso antes, durante e depois que a sua graça foi recebida. Porque Ele manda eles irem e eles não estavam curados. Foram curados enquanto estavam a caminho. Então, levanta-te, vai e tua fé te salvou. Levanta-te é colocar-se acima de si mesmo. Pare de autopiedade. Lamúria, reclamação, não. Chega. Levanta-te. Se você tem algum problema, use a sua inteligência, analise, né? Vai verificar tudo que você pode na alçada médica, na alçada psicológica, na alçada religiosa, mas não fica só reclamando, né? Então, levanta-te, coloque-te de pé, tá certo? Não espera que alguém te erga, não espera que o socorro chegue, não espera que alguém te carregue, não dê trabalho para os outros, ele está falando assim. Levanta-te, não dê trabalho para ninguém, põe-te de pé. Você tem um problema? Levanta-te, põe-te de pé, enxergue-se por cima de si próprio e se ajude e vai. O homem voltou, prostrou-se a Jesus ali nos pés dele, quer dizer assim, Senhor, reconheci os 9 não, eu reconheci o seu milagre, eu estou pronto para te seguir, eu sou um seu discípulo, eu recebi a graça de ti, reconheci, voltei para ti antes de anunciar aos sacerdotes. Quer dizer, para mim pouco importa se os sacerdotes vão concordar com a minha cura ou não, se eu volto a ser reconhecido como uma pessoa purificada para dentro da minha cidade, se a minha religião vai aceitar eu de volta, eu não quero saber. Eu quero saber de ti. Ele voltou primeiro a Jesus para dizer, mas Jesus manda, ele vai. Pela segunda vez, Jesus manda ele seguir. Uma coisa é ser curado, tá certo? É uma coisa eu receber a graça dentro de uma denominação, de uma técnica religiosa. A outra, eu estar preparado para compreender os ensinamentos e segui-lo. Isso não é tão simples assim. E às vezes o comodismo meu já percebeu isso, que aquela determinada religião não me motiva, não esquenta, não me cobra, não me incomoda mais eu fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? A religião lá e eu aqui. Mas eu também não me atrevo a buscar uma outra religião. Por quê? Porque vai que eu encontro uma que vai tocar lá no fundo e eu falar, agora eu vou ter que fazer. O que eu não fiz naquela, eu vou ter que fazer nessa. Então, o comodismo faz com que eu vou ficando ali, entre os 9. De 10, 10% da humanidade, digamos assim, ou dos fiéis, é que despertam. 90 dormem dentro do processo. E ele diz assim, vai, agora você vá fazer o que precisa ser feito. O que você não fez quando estava com a lepra, o que te impediram de fazer por causa da lepra. Enfim, você não tinha aí muitas coisas que precisava cumprir, vai agora e cumpra. E a tua fé te salvou. Bom, aqui fica uma coisa assim, a fé todos eles tinham, porque todos foram curados. E por que só dele que salva? Então na tradução, quando a gente vai atrás, nós vamos perceber que não é bem tua fé. O sentido aqui é tua fidelidade. Há uma diferença entre fé e fidelidade. Fé todos tinham, foram curados. Fidelidade só ele, por isso que voltou ao Cristo. Tá certo? Fidelidade à forma, ao método como Cristo ensina. Ele tinha outra religião, mas tinha essa com Jesus direto.
o mosaísmo e o cristianismo. Ele precisou ficar fiel, achou melhor ser fiel ao cristianismo. O outro, 9 voltaram para o mosaísmo. Tudo bem. Só que essa volta, essa fidelidade, essa escolha que ele fez, vou ficar com esse método. Acho que isso aqui é melhor para mim do que o anterior, do que eu tinha. Ficar é aceitar, assimilar, internalizar. Então eu começo agora a cumprir esses ensinamentos provenientes deste método. Isso significa que a minha fidelidade, o meu padrão de pensamento, sentimento, atitude, vai se adaptar a este método que era do Cristo. Aí então a fidelidade dele a este método, antes ele era fiel àquele método do farisaísmo. Então ele seguia aqueles 600 e poucos códigos lá. Agora ele escolheu seguir o código de Jesus. Quando ele escolhe, ele se torna fiel a esse código, num padrão de comportamento. Vai mostrar ao sacerdote. Quando ele estava indo a caminho, dias foram passando, a gente entende assim, acontecimentos na nossa vida vão ocorrendo, porque nada para, né? Tudo vai acontecendo e você começa a refletir sobre sua vida, sobre esses novos conhecimentos que você vai adquirindo. Eles foram até Jesus, Jesus ensinou ele algumas coisas, falou para ele algumas verdades, que a religião ortodoxa dele não havia dito, e mandou ele voltar para a religião deles e apresentar-se para o sacerdote. Quando esses 10 vão indo, eles começam a refletir. Esse samaritano, ele entra profundamente no ensino de Jesus, ele fala, nossa, esse homem está falando muito mais do que as palavras. Ele está me mandando um ensinamento para o meu espírito, lá profundo. Vou voltar até ele. Não quero mais ficar com os fariseus. Volto para o Cristo. Voltando até lá, passaram dias, então a lepra dele não retornou. Todos os 10 foram curados, mas somente um foi salvo da doença incólume, ou seja, definitivamente. Por quê? Porque aceitou a fidelidade, os ensinamentos, internalizou, cumpriu esses ensinamentos. Então, a partir do momento que eu recebo uma graça e mudo a minha vida, passo a seguir de maneira diferente que eu vinha seguindo, eu me torno fiel ao conhecimento que eu vou adquirindo, à reforma íntima que eu vou fazendo, quando eu me torno incólume àquela doença, aquela enfermidade, aquele problema, aquela dificuldade que eu estava passando. Mas e os 9? Não ocorreu isso. Eles voltaram a viver a vida que tinha. Provavelmente volta a ter uma outra doença ou uma outra lepra mesmo, dependendo da maneira. Eles não refletiram, recebe a graça. Nós somos muito assim. A gente recebe a graça, mas não analisa porque chegamos naquele problema. Então eu recebo a graça, estou curada, eu tenho mais tempo agora para repetir o erro que eu estava repetindo, até que o problema surge novamente. Junto com a cura, com a libertação das dificuldades que temos, seja espiritual, seja material, eu tenho que ter a mudança de pensamento, sentimento e atitude. Isso conforme como eu vou mudar, em que direção eu vou mudar, conforme você assimilou, entendeu os ensinamentos que te libertou da situação que você estava. Mas eu vou fazer isso em qualquer... Eu posso fazer isso dentro da minha religião? Pode. Lembra que os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados dentro de qualquer religião? Há uma coisa muito interessante, que nem todos os ensinamentos de diversas religiões podem ser aplicados em qualquer religião, mas o ensinamento de Jesus, quando eu falo qualquer religião, eu não estou falando da denominação, da raiz cristã. Eu estou falando do budismo, taoísmo, confucionismo, zoroastrismo,
de todas as religiões. Observe que os ensinamentos do Cristo, você pode aplicar ele em todas. O ensinamento. Os rituais, não. Porque essa coisa é do homem. As coisas que a gente faz para adorar a Deus e receber o nosso coração, essas coisas são do homem. O ensinamento, eu posso colocá-la em prática em qualquer uma religião. Então você pode também colocar na sua religião. Então os 10 foram curados, somente um foi salvo por mudança de padrão, de pensamento, sentimento e atitude, conforme a fidelidade aos ensinamentos que ele recebeu diretamente do Cristo. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Altíssimo Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade, memorável Mestre, amigo e irmão, a nossa vida em si já é uma graça. Todos os acontecimentos, desde a programação reencarnatória até o túmulo de uma existência, é feita através das celebrações das dádivas da vida diariamente. Há tantas coisas que vós, Pai, nos concede, que se fôssemos aqui a agradecer, passaríamos o dia todo só lhe agradecendo. No entanto, durante a nossa jornada existencial, deparamos com situações difíceis, seja no campo físico ou no campo espiritual. No entanto, até mesmo estas situações difíceis, que assim chamamos, representam para nós um grande aprendizado. É através destas circunstâncias que nós desenvolvemos o raciocínio, acumulamos experiência e despertamos a inteligência e a intuição. Percebemos a necessidade da nossa espiritualização e tomamos atitude na intenção de solucionarmos esses desafios existenciais. Encontramos o verdadeiro motivo, o aprendizado. Quando observamos então deste ângulo, até mesmo as situações difíceis da nossa vida tornam-se uma bênção, uma graça, que nos é concedida porque aqui estamos no planeta escola chamada Terra. Porque nesta escola, o nosso professor, o nosso mestre, é perfeito. E não há nada que possa ocorrer, nem na sala de aula terrena, nem no pátio da escola, que não seja métodos sofisticados de ensinamento, onde nossos espíritos despertos, como os samaritanos, podem perceber, podem assimilar e agora voltar a te agradecer pela nossa existência física e pela grande oportunidade de estarmos neste instante ouvindo-te. Obrigado, Senhor, pelo ontem,
Porque graças ao ontem, assim, uma aula chamada ontem, é que nós aprendemos a não repetir determinados pensamentos, sentimentos ou atitudes. Mas também, graças à aula ontem, nós percebemos que alguns desses itens devem ser repetidos continuamente, porque reconhecemos, percebemos a verdade contida neles. Obrigado, Senhor, pelo presente. O presente é este presente escola, onde não necessitamos de absolutamente nada da aula ontem, porque o que assimilamos, assim como numa escola, o que aprendemos nos anos anteriores, servem para ser aplicado no presente ano. Lembrar somente do aprendizado. Muito obrigado por o agora que nos é concedido. É hoje, é este instante, que temos o poder de percebermos o que está acontecendo conosco, à nossa volta, mesmo que caminhemos com outros 9, 10 milhões de pessoas. Mas quando percebermos, tomarmos a atitude naquele instante e não nos deixarmos levar pela maioria, mas retornarmos, se assim for necessário, recobrarmos a nossa lucidez e agradecer, dar graça por tudo que nos está acontecendo neste instante. Não pelo ontem, escola, não pelo amanhã, que não sabemos se vai acontecer. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, de joelho a seus pés, agradecendo o agora, esse instante. Obrigado, Senhor, pelo futuro. O futuro será conforme as atitudes, os pensamentos e os sentimentos que adotarmos no presente. O futuro é apenas uma consequência. Como consequência, eu não devo ficar preso ao futuro, porque o medo existe aonde há futuro. Isso existe. O medo nas premonições que fazemos ou que acreditamos fazer. Assim, se não ficarmos nos detendo no futuro, nos preocupando com o futuro, nos libertaremos do medo, porque o agora é o que estamos vendo, presenciando, e o futuro é incerto. Mas quando pensamos no futuro de uma forma de consequência de nossas atitudes, aí sim, agradecemos, Senhor, pela possibilidade do futuro, pela lei de causa e efeito que equilibra todo este universo. E nesse sentido, nós te agradecemos este futuro, porque temos a certeza que leve o tempo que levar, por nossa imortalidade, que nós moraremos num templo, um templo erguido pelas nossas mãos, através do nosso esforço, submetendo ao nosso suor diário da alta educação, da alta aprimoração, do autocontrole, da autodisciplina. E cada tijolo desse templo, cada virtude, cada conquista, cada sentimento
cada pensamento será colocada pelas nossas próprias mãos, de forma que nós habitaremos nesse templo construído por nós com toda a felicidade, com toda a paz, com todo o equilíbrio, porque o templo será perfeitamente adequado ao nosso grau e às nossas necessidades evolutivas. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.